Bom dia, nono ano. A gente está nessa caminhada nossa aí para terminar a apostila do capítulo 10. E hoje, quem já entrou nas mensagens, eu sei que o pessoal está com dificuldade no computador, tem uma atividade avaliativa, 7 perguntas, 7 pontos para ser devolvida até sexta-feira, antes da aula, do capítulo 10. Não é para ir na internet, não precisa. Eu tirei tudo da apostila, são as atividades que a apostila, que eu senti necessidade de cobrar novamente. Nós estamos indo para 20 pontos e no capítulo 11, que é sobre ditadura, nós vamos fechar esses pontos. Nós estamos finalizando aí o segundo trimestre. Então a ideia é finalizar esses pontos agora, finalizar esses 20 pontos essa semana. Semana que vem começa o capítulo 11, já vou pedir pesquisa e depois eu vou liberar uma trilha. E a gente finalizou as notas, foi os 30 pontos. Vocês, por favor, avisem a todo mundo. Está liberado hoje, desde 7 horas, a atividade do capítulo 10, 7 perguntas, 7 pontos para ser devolvido até antes da aula de sexta-feira, ok? Sinaliza para mim um ok aí, quem entendeu e quem já abriu lá a atividade, fazendo favor. Por favor, hein, galera? Sem aquele negócio, hein? Eu não vi, eu não sabia. Não, tô avisando logo, hein? Estou avisando logo, hein? Podemos ir? E vamos lá, porque hoje é a correção da página 23 a 28 da apostila e depois a gente pula para o caderno de atividade, ok? E lá no finalzinho eu comento se der tempo alguma coisa dessa atividade avaliativa aí. Uma pessoa, quem pode ler para mim, organiza as ideias, página 23. Quem pode ler para mim, fazendo favor? É uma questão. Eu. Pode ler, obrigado. Eu vou desligar aqui meu som. Bossa Nova é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois desfrutar da maravilha de ser o presidente do país, do Brasil. Voar de Velhacarpe para Brasília. Ver a alvorada e voar de volta ao Rio. Voar, voar, voar. A canção Presidente Bossa Nova, escrita no final dos anos de 1950, brinca com a figura do presidente Juscelino Kubitschek. Ela pode ser interpretada como, letra A, representação de um Brasil moderno manifestado na construção da nova capital e na busca de novos valores e formas de expressão cultural. Letra B, celebração dos novos meios de transporte, pois Kubitschek foi o primeiro presidente do Brasil a utilizar aviões nos seus deslocamentos internos. Letra C. Rejeição à transferência da capital para o Planalto Central, pois o Rio de Janeiro continuava a ser o centro financeiro do país. Letra D. Crítica violenta ao populismo que caracterizou a política brasileira durante todo o período republicano. Letra E. Recusa da atuação política de Kubitschek que permitia participação popular direta nas principais decisões governamentais. Eu marquei letra A. Meus parabéns, Eduarda. A correta é a letra A. Professor, eu ainda não entendi a diferença entre os presidentes. Vamos lá. Eurico Gaspar Dutra, ele era o quê? Um neoliberal alinhado com os Estados Unidos, ok? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, desenvolvimentista nacionalista, voltado para os interesses nacionais, separando um pouquinho da política externa. E tem aqueles nacionalistas radicais. Quem são os nacionalistas radicais? Era ali o João Goulart e o Jânio Quadros, que fizeram uma política totalmente independente e despertaram o ódio dos Estados Unidos, ok? Se você ler, isso aí é um samba. Se você for lá no seu computador, você vai ver esse samba. Ainda existe lá, você consegue escutar ele. Ele está falando, exaltando a figura de Juscelino Kubitschek, ao cara que gosta de viajar, ele gosta de fazer novas obras, que é o populismo. Fazer novas obras, interagir com a população. Ele resolveu construir Brasília, então ele voava. Ele ia para Brasília e voltava, a capital ainda era o Rio, né? Ele saía do Rio, ia para Brasília, ia inaugurar obra, que até hoje um monte de presidente faz, né? Populismo. Inaugurar um monte de obra como se fosse um favor para a gente, não é, né? Professor, então qual é a resposta correta? A letra A, representação de um Brasil moderno, manifesta na construção da nova capital e na busca de novos valores e forma de expressão cultural. Professor, quais são os novos valores? A televisão. Final de semana aí, quem estava acompanhando, fez 70 anos da inauguração da primeira TV brasileira, a TV Tupi.
Professor, então quer dizer que foi uma nova forma de costume? Sim, foi uma nova forma de costume, são novos valores. Se antes era tudo pelo rádio, agora é pela televisão. Gente, a gente é herdeiro disso. E qual é o próximo passo da evolução, professor? É o abandono da televisão pelo streaming, que é o celular, a televisão que vira smart. Ou seja, continua evoluindo a tecnologia, ok? No início foi o rádio, televisão agora está caindo em desuso, você usa mais celular, e assim vai. O que vai ser a próxima? Não sei. Transmissão de pensamento? Vai lá, né? Paciência. O pessoal está reclamando aí que está com conexão ruim, galera. Não é de hoje, a conexão está bem ruim. Se alguém cair, eu bloqueio a sala, depois eu libero. Não fica preocupado não, tá? Tranquilo? Fica preocupado não. Avisa a Julie que do nono C que está gravado. Eu estou gravando, depois eu vou disponibilizar, eu mando. Não fala para ela para não ficar preocupada não, tá? Se alguém tem contato da Julie, do sexto ano C, avisa que está gravado para não ficar preocupado. Tranquilo? Eduarda, então lê a 2 para a gente, fazendo favor. Retorne à página de abertura do capítulo e reflita. A construção da nova capital do país, de fato, contribuiu para a integração do território nacional? Justifique sua resposta. Obrigado, Eduarda. Vamos lá. Ele não está perguntando o que Juscelino queria. O que Juscelino queria? Interiorizar o país, levar a parte do parque industrial e povoar o centro-oeste, que era desabitado, fazendo uma capital moderna, bonita, do século XXI. Ok, esse era o plano dele. O que o texto está falando é o seguinte, ele conseguiu cumprir o que ele prometeu? Galera, pode colocar sim. Alguém tem parede lá no Mato Grosso do Sul, na região ali de Brasília, no Planalto Central? Alguém tem parente aí? Não é quem vai passar lá não. Alguém tem? Porque um tempo atrás, na década de 80, 90, uma grande fronteira agrícola foi o Centro-Oeste. É o Pantanal que está pegando fogo, que ninguém se importa. Aquela região lá, bonita, linda, maravilhosa. Professor, o que aconteceu? A herança dessa interiorização da construção de Brasília deu origem a um fluxo migratório que vai vir depois da década de 70, 80, que vai ter terra muito barata no Centro-Oeste e até no norte do país também. E um monte de gente vai sair do Centro-Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e vai para esses locais ali habitar a região do Centro-Oeste. Professor, e ele conseguiu cumprir o que ele prometeu? Galera, ele conseguiu, ok? Se você colocou que não, tá errado. O cara construiu uma capital lá no Centro-Oeste. Ele conseguiu interagir, ele conseguiu inserir a região do Centro-Oeste, que era até então pouco habitada, que não tinha uma presença econômica grandiosa no país, que quase tudo se concentrava no Centro-Sul. Vocês já viram isso com o tio Enzo. O maior parque industrial hoje no Brasil está onde? Ainda no Centro-Sul, ok? E algumas regiões do Nordeste. Ele conseguiu interiorizar e levar a população para o Centro-Oeste, para o Planalto Central. Ele também acabou levando um fluxo migratório até para o norte, para ocupar a região ali, onde fica Mato Grosso, subindo a região até chegar no norte. E ele conseguiu interagir, integrar o país, o centro-oeste e o norte do país, no restante do território brasileiro. Ele conseguiu ali diminuir a influência do centro-sul na região do Brasil, no parque industrial, na população. Ou seja, ele tirou o foco aonde ficava sempre Nordeste, que era histórico, Nordeste histórico, né? Foi onde chegou os portugueses, onde começou a colonização, e também a região Centro-Sul, que virou a grande economia do país, o parque industrial também, a agricultura, e conseguiu transferir parte disso para o interior, para o centro, onde ficou o Centro-Oeste. Conseguiu integrar até o norte do país. E muita gente saiu do Centro-Sul em direção a lá, na década de 70, 80, 90, porque as terras eram baratas, para cultivar soja, milho. E até hoje lá, tem uma galera que é riquíssima, que vive do campo, de exportação da soja, do milho para fora do país, que vai dar origem à famosa bancada ruralista, que é muito presente aonde? Lá no Congresso Nacional. Olha como o jogo virou. Se antes, até a década de 50, o Centro-Oeste não tinha lá grande importância, hoje o Centro-Oeste tem grandes fortunas, grandes pessoas ligadas ao agronegócio de exportação e influenciou a política nacional. Então,
É sim, ele conseguiu integrar a região do Centro-Oeste, ele conseguiu levar ali parte da população para interiorizar o país, conseguiu diversificar ali parte ali do onde ficava o Nordeste, o Centro-Sul, parque industrial, onde a economia era concentrada, e conseguiu quebrar esse monopólio que ficava aqui na região Nordeste e no Centro-Sul, ok? Já falei com vocês, na região do Planalto Central tem a maior PIB per capita do país, lá em Brasília, no Distrito Federal. Lá não tem indústria, mas é só o salário dos funcionários públicos. Lá tem um poder aquisitivo muito grande. Quem já foi lá, quem já foi passear, viu que o custo de vida é muito alto. Eu não estou mentindo. Se alguém for lá, se manifesta e me ajuda. O custo de vida é muito alto, não é barato, ok? Vive com seca, vive com queimada, é uma região muito seca, tá pegando fogo e tudo lá no Pantanal, na região do Centro-Oeste, tá numa situação terrível, ok? Podemos passar? Podemos? Vamos lá. Então agora é a página 27. Elisa, você pode ler para a gente a página 27, fazendo um favor? Vou desativar meu som aqui, confio em você, hein? Bom dia, professor. Hora do estudo. 1. Enem. Estão aí, como se sabe, 2 candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas também é candidato popular. Porque há 2 queremos. O queremos dos que querem ver se continuam nas posições e os queremos popular. Afinal, o que o senhor Getúlio Vargas é? Fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele, por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. Obrigado, Elisa. Olha só, galera, esse texto aí parece que não é fácil de ler, assim, entender, mas ele é até simples. Lembra que eu falei com vocês que Carlos Lacerda era um dos representantes, mais ferrenho, mas um dos representantes da galera que não gostava de Getúlio Vargas, porque lembrava do autoritarismo dele do Estado Novo? Então é o seguinte, apesar do povo gostar de Getúlio Vargas, principalmente as elites tinham um pé muito atrás com o senhor Getúlio Dornelles Vargas, porque lembrava do golpe do Estado Novo, lembrava lá do golpe do Plano Cohen, lembrava lá do golpe dele na Revolução de 30, que ele prometeu sair do poder em 2 anos e ficou quantos anos? Ficou 15 anos no poder. 15 anos no poder. Então, a gente fica achando que todo mundo gostava dele. E esse texto aí levanta algumas questões. O que é Getúlio Vargas? Ele é populista? Ele é fascista? Lembra do Estado Novo, que ele deu golpe. Ele é populista? Ele é fascista? Ele é do povo? Ele é isso? Ele é aquilo? Porque o texto, na verdade, está mostrando que Getúlio Vargas é uma pessoa que enganava a população. É isso que está se levantando a questão. Será que ele engana o povo? Mas aí vem a conclusão final. Parece que o povo gosta mesmo disso. Ele é a moda da casa. O que é a pizza moda da casa? É um pouquinho de tudo. Então, na verdade, o texto fala o seguinte: quer saber? O povo brasileiro, para ele, Getúlio Vargas pode ser fascista, populista, pode ser anarquista, pode ser socialista, pode ser tudo. Mas ele é idolatrado e ele é aceito pela população brasileira. A moda da casa. A moda que o brasileiro fez a política, entendeu? A moda que o brasileiro fez a política. E a população acabou elegendo ele. Nós vimos, elegeu lá com 48, quase 49% dos votos. Ou seja, ele teve uma votação expressiva na década de 50. Veio aquele governo fracassado de Dutra, neoliberal, acabou com a economia, o plano Salto, e Getúlio Vargas foi eleito com aquela imagem de pai dos pobres. Ok? Aí vem as questões. Elisa, você pode ler para a gente, fazendo um favor? O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por: letra A, reclamar a participação das agremiações partidárias. Letra B, apoiar a permanência da ditadura estadonovista. Letra C, demandar a confirmação dos direitos trabalhistas. Letra D, reivindicar a transição constitucional sob a influência do governante.
E letra E, resgatar a representatividade dos sindicatos sobre o controle social. Professor, seu som. Seu áudio, no caso. Obrigado. Elisa, qual foi a letra que você colocou? Foi a mesma aí, letra D? É porque Eduarda Pressadinha já colocou lá a resposta lá. Mas está correto. É a letra D de dado. Reivindicar. Colégio privado, tá? Pra você. Mas não Nem- importa. Você tá tirando a graça. Nossa, Constitucional sobre a influência do governante. Tá certo, Eduarda. Professor, o que está se falando? Que apesar de ser isso, ser aquilo, tinha que se respeitar a regra do jogo. E ele foi eleito massivamente, depois disso, eu já falei com vocês, com quase 49%. Ou seja, ele se baseou naquela ideia do pai dos pobres, que foi construída lá atrás, e a população, apesar da posição de parte da elite, votou massivamente nele. Ou seja, houve um respeito, sim, à regra da Constituição. Dessa vez, Getúlio Vargas não chegou com golpe. Ele não era fascista, ele não era ali autoritário, ele chegou por vias democráticas, ok? Isso é interessante, o pessoal meio que confunde isso. Na primeira passagem, ele deu um golpe, fez o governo constitucional, prometeu sair do poder, foi eleito indiretamente, depois ele deu o golpe com o plano COI. Aqui não, foi uma eleição comum, e ele teve que respeitar a regra do jogo, e ponto. E ele ganhou através da regra do jogo, que era eleição simples, votação da população, sufrágio universal. Ok? Quem pode ler para mim que não foi ainda? Fazendo um favor. 2, página 28. Eu posso. Obrigado. Pode começar? O ano de 1954 foi decisivo para Carlos Lacerda. Os que conviveram com ele em 1954, 1955 e 1957. Um de seus momentos intelectuais mais altos quando o governo Juscelino tentou cassar o seu mandato de deputado. 1961 e 1964. Tinham consciência de que Carlos Lacerda, em uma batalha política de jornalística, era um trator em ação, era um vendaval desencadeado, não se sabe como, mas que era impossível parar, fosse pelo método que fosse. Nas informações do texto e em aspectos relevantes da história brasileira entre 1954, quando ocorreu o suicídio de Vargas, em grande medida devido à pressão política exercida pelo próprio Lacerda, em 1964, quando o golpe de Estado interrompe a trajetória democrática do país, conclui-se que... Eu marquei a letra E. Lê pra gente, Júlia. Letra E, então. Vai lá. Juscelino Kubitschek, na presidência da República, sofreu vigorosa oposição de Carlos Lacerda, que procurou reagir. Claro, Carlos Lacerda odiava Getúlio Vargas, mas também ele odiava esses populistas. Então ele odiava Getúlio Vargas e odiou depois Juscelino Kubitschek, que sucedeu o Café Filho. Juscelino, o Getúlio Vargas se suicidou em 54, tinha que terminar o finalzinho do mandato. Café Filho, que era neoliberal, assumiu, tentou desfazer tudo que Getúlio fez, não deu certo, mergulhou o país na crise, foi eleito Juscelino Kubitschek. Carlos Lacerda já era oposição do populismo. Ele odiava o populismo. Ele era o ferrenho opositor do populismo. Ele era neoliberal. Ele queria abrir o capital estrangeiro. Ele achava que o Brasil tinha que se modernizar com a entrada dos Estados Unidos no comércio, na indústria. Então ele não gostava das políticas populistas, que ele considerava como manipulação das massas. Então ele foi oposição a Getúlio Vargas, gerou o suicídio dele, com atentado lá na rua Toneleiros, e depois ele vai virar oposição de Juscelino Kubitschek. Então, por isso que a letra E está correto, Júlia. E também a Eduarda colocou aí. Juscelino Kubitschek sofreu vigorosa oposição de Carlos Lacerda. O cara não aprende.
Ele quase foi ali linchado depois da morte de Getúlio Vargas, e mesmo assim depois ele fez oposição a Juscelino Kubitschek. Ok? Engraçado que esse cara vai ser mal visto pela ditadura, tá? E apesar dele apoiar os militares, a igreja, ser conservador, neoliberal, ele vai sofrer oposição da ditadura militar. Isso é muito engraçado. 3. Quem pode ler pra gente, fazendo favor? A 3. Igor, você pode ler pra gente? Sem microfone? Otávio, você pode ler pra gente? É questão de vestibular, da Unesp. Não tem texto, não. Eu acho que o Otávio não está na frente do computador, não. Ronald, você pode ler pra gente, fazendo favor? Bobeira. Maria Eduarda Santos, você pode ler pra gente, fazendo favor? Santos Souza. Engraçado, tá todo mundo sem microfone agora, né? Tá com problema. Interessante. Eduardo, você pode ler pra gente? Posso. Obrigado. A construção de Brasília durante o governo de Juscelino Kubitschek em 1956 e 1961 teve entre suas motivações oficiais. Letra A. Afastar de São Paulo a sede do governo federal, impedindo que a elite cafeicultora continuasse a controlá-lo. Letra B. Estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litorâneas. Letra C. Deslocar o funcionalismo público do Rio de Janeiro, permitindo que a cidade tivesse mais espaço para escolher os turistas. Letra D. Tornar a nova capital um importante centro fabril, reunindo a futura indústria de base do Brasil. Letra E. Reordenar o aparato militar brasileiro, expandindo suas áreas de atuação até as fronteiras dos países vizinhos. Eu marquei a letra B. Meus parabéns. Letra B de bola. Interiorizar o país e também diversificar a economia fora do litoral, fora do Nordeste, fora do Centro-Sul. A gente acabou de fazer uma questão dessa, ok? Obrigado, Eduardo. 4. Sobre a condecoração de Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul pelo presidente Jânio Quadros, responda as questões a seguir. A. Como a atitude do presidente foi interpretada no contexto da Guerra Fria? Calma aí. O auge do conflito foi a condecoração do Cruzeiro do Sul, que era mais honraria do governo brasileiro, mas também o nosso amigo ele manteve contato com a China, com a Coreia, manteve contato com Cuba, e o auge da crise foi quando o Che Guevara, representando Cuba, foi lá na Assembleia, no Conselho na Assembleia na Argentina, onde os Estados Unidos propôs ali enviar dinheiro desde que os países da América do Sul apoiassem o regime capitalista. Na volta, ele foi chamado a vir aqui no Brasil e ele acabou sendo condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Galera, os militares, a Igreja Católica, a elite que era neoliberal, tipo o Carlos Lacerda, nossa, fez ali uma campanha enorme demonstrando que o Brasil tinha afinidade com o socialismo. E não era bem isso, ele queria fazer uma política independente. E ele queria mostrar ao mundo que o Brasil não dependia, que o Brasil não era ali signatário, não era ali altamente, vamos dizer, né, lambia as botas dos americanos. Ele queria fazer uma política realmente única, fora ali do contexto da Guerra Fria. Só que a mensagem que foi para o mundo foi exatamente o contrário. A mensagem que foi para o mundo não foi que o Brasil queria fazer uma política independente, foi que o Brasil estava se alinhando com uma nação que era socialista. O tiro saiu pela culatra, essa que é a verdade. O tiro saiu pela culatra. Então, naquele contexto da Guerra Fria, a condecoração de Che Guevara foi considerada um apoio aos regimes socialistas. Tem que colocar isso. A condecoração ali no meio da Guerra Fria, da bipolaridade, a condecoração de Che Guevara aqui no Brasil pela Ordem do Cruzeiro do Sul foi considerada um apoio explícito ao socialismo.
o que provocou a oposição de quem? Dos Estados Unidos da América, que não queria que ocorresse uma nova Cuba na América. Entendeu a ideia? E foi a partir daí que começou a se planejar o golpe militar. Foi até antes, foi com a morte de Vargas. Mas como Vargas morreu e teve comoção popular, se adiou o golpe militar. Quando houve o governo de Jânio Quadros e o alinhamento dele ali justamente com Cuba, com a União Soviética, com a China e a condecoração de Che Guevara, para quem era da elite, quem era militar, quem era da Igreja Católica, foi um sinal, um manifesto que o Brasil, de repente, poderia virar um país socialista. Isso tinha que ser impedido a qualquer custo. Aí começa a planejar militares, membros da Igreja Católica, do alto clero, setores conservadores neoliberais e parte da população que era manipulada com as mensagens que o Brasil ia virar um país socialista, para apoiar um golpe militar, uma intervenção militar, o que vai acontecer em 64. Ok? Foi um tiro que saiu pela culatra. Ele pensou uma coisa, só que, na verdade, a mensagem foi outra para o mundo. E nós pagamos caro, foi o golpe militar. Letra B, 4B. De que forma essa atitude pode ser influenciada na crise política que levou à sua renúncia? Galera, não só isso, tem tudo a ver o seguinte. Na verdade, o nosso amigo, ele se preocupava com coisas que não eram da política. Com o uso do biquíni, com as linhas de galo, com o lança-perfume no carnaval. Ele era cristão e conservador. E ao invés de ele cuidar da economia, ele passou a cuidar de coisas que não diziam respeito aos costumes dos brasileiros. E proibia uma série de coisas que era popular. Tal atitude dela, somado à condecoração de Che Guevara e a mensagem que o Brasil apoiava o regime socialista, serviu de base para os militares, com apoio da igreja e da elite do Brasil, iniciar o movimento que levaria ao golpe militar de 64. Ou seja, isso vai terminar com a renúncia de Jânio, com o planejamento do golpe militar, por quem? Pelos militares, pela igreja e também pela elite, e depois isso vai culminar com o governo de João Goulart e depois com o golpe militar no dia 31 de março de 64. Ou seja, uma coisa ligou na outra. O apoio ao socialismo, a renúncia de Jânio Quadros achando que tinha apoio popular e não tinha, porque ele era impopular porque proibia coisas que o brasileiro estava acostumado, linha de galo, o lança-perfume no carnaval, o biquíni. Isso vai dar origem ao governo de João Goulart, a reforma de base, que vai ser visto como uma reforma socialista e vai terminar com um golpe militar apoiado pelos militares, pela elite e pela Igreja Católica. Ok? Uma coisa puxa a outra. Dúvidas? Dúvidas? Pergunte agora ou cale-se para sempre. Não? Júlia, você pode ler para a gente o número 5, fazendo um favor? A respeito dos movimentos promovidos pela população negra como tentativa de lutar pela igualdade de condições na sociedade republicana, analisa afirmativas a seguir. 1. A União dos Homens de Cor foi criada com o objetivo de elevar a população negra em seu nível econômico e intelectual na sociedade brasileira. 2. O teatro experimental negro permaneceu com seu objetivo único de oferecer aos atores negros um espaço para representar sua arte. 3. Apesar de todas as iniciativas propostas por diversos setores de grupos da sociedade brasileira, ainda há muita desigualdade econômica e social para a população negra. Posso falar qual eu marquei? Eu marquei a letra E. Quase, Júlia. Ficou faltando só um anterior. Olha só. Sobre a questão do negro, ganhou força após a abolição da escravatura. Os negros foram abandonados em 1838. Veio a Primeira República, a República da Espada, eles não tiveram representatividade. Quando houve a República Nova, que foi depois da Aliança Liberal, o golpe de Getúlio Vargas, a questão negra ganha força. Os próprios negros vão começar a buscar meios de representar no teatro, na música, depois vai ser na novela. Isso continua até os dias de hoje, né? A gente vê poucos negros na televisão.
E eles vão começar a lutar por uma educação de qualidade, por representatividade, respeito. E qual é a letra que fala sobre isso? Letra D. As afirmativas 1 e 2, 1 e 3 estão corretas. Letra D. Afirmativa 1 e 3 estão corretas. Ok? Fechou? Depois, 6. A demarcação do Parque Indígena do Xingu, de fato, protegeu os indígenas que lá habitam na violência praticada por outros grupos não indígenas, justifique sua resposta. Durante esse governo democrático aí, que vai depois de Getúlio Vargas, começou com a SNI, na verdade, né? Serviço Nacional de Proteção ao Índio, que foi criado lá por Vargas, que hoje é a FUNAI. Mas houve respeito pela demarcação das terras indígenas. As terras indígenas vão ser demarcadas entre o final do governo Vargas, em 45, até mais ou menos ali o final da ditadura. A verdade é que não, galera, não. Quantas vezes a gente escuta aí falar que as terras indígenas foram invadidas por madeireiro, poceiros, pessoal da agricultura, mineração, e os indígenas tentam defender suas terras, mas muitas vezes acabam morrendo num confronto com o homem branco. Infelizmente, a questão indígena ainda é um problema, assim como a questão negra no Brasil. A questão indígena, vocês podem ver aí, ó, um membro da FUNAI foi morto por uma tribo indígena isolada. Com medo do homem branco, o indígena com uma flecha envenenada acertou o peito do cara do Ibama. O indígena estava errado. Não, ele estava se protegendo do homem branco. Ok? É o medo. Acontece muitos conflitos, a gente não sabe, no Pará, no Amazonas, no Acre, muitas mortes encomendadas de indígenas que protegem a floresta, eles tentam se proteger lá dentro, e muitas vezes acaba em morte. Professor, mas tem tribo indígena que explora seu território com apoio desses madeireiros, poceiros? Tem sim. Também não vou dizer que não acontece não, ok? Mas o fato é que as terras indígenas não são respeitadas, muito menos por esse governo agora, é só ver o que está acontecendo, ok? Podemos passar para o caderno de atividade? Dá um ok para a gente aí. Podemos ir? Eu vou compartilhar o caderno de atividade na tela aqui. Pega o caderno de atividade, abre lá no capítulo 10, lá atrás. Começa na página 8. Página 8, caderno de atividade. Deixa eu só compartilhar aqui e abrir aqui a tela. Beleza, tá todo mundo vendo aí? Tá tranquilo? Dá para ver? Tranquilo? Certinho? Vou lá, hein? Para quem for fazer a atividade que eu mandei, atividade complementar, valendo 7 pontos, se você pegar o caderno de atividade, é bom, o resumo é muito bom, porque ele faz tópico a tópico que cada governante fez, se ele era neoliberal, se ele era populista, o que foi feito no governo Getúlio Vargas, do Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, até o golpe militar. Se você fizer a atividade por aqui, é um bom resumo, tá? É um bom resumo para a atividade. Questão número 1. A questão número 1 está na página 9 e está perguntando lá: a respeito do alinhamento do Brasil com os Estados Unidos durante o governo populista de 46 a 54, analisa afirmativas a seguir. Todos os presidentes desse período adotaram uma postura de submissão ao governo estadunidense. Errado. É só ver o Jânio Quadros. 2. João Goulart promoveu uma estreita aliança do comércio e cooperação com os Estados Unidos. Opa, nem preciso falar nada, né? Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas assumiram durante seus governos uma postura neoliberal. Todas estão erradas. Jânio Quadros não se aliou com os Estados Unidos, uma política externa independente, ele era nacionalista. João Goulart também era nacionalista radical, não se apoiou nos Estados Unidos. No entanto, que ele foi impedido de assumir o governo depois da renúncia de Jânio Quadros. E Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, eles não eram neoliberais, eles eram desenvolvimentistas nacionalistas, ok? O único neoliberal era o Dutra e aquele governozinho frajuto do Café Filho. Então, a número 1 é a letra B de bola, ok? Podemos ir? 2.
Assinale a alternativa que corresponde ao nome do presidente que abriu o mercado brasileiro para as importações estadunidenses e decretou o fechamento do Partido Comunista, o PCB. O nome desse cara é General Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito após a saída de Getúlio Vargas em 45, ok? Eurico Gaspar Dutra é o único neoliberal aí. 3. Após assumir a presidência, Eurico Gaspar Dutra foi responsável pela elaboração de uma nova Constituição. Leia um trecho da Carta Constitucional promulgada em 46. Artigo 131. Eleitores brasileiros maiores de 18 anos se alistarem na forma da lei. É livre a manifestação de pensamento sem que dependa de censura, salvo quanto espetáculo de diversão pública, respondendo cada um nos casos na forma da lei que precisava pelo abuso de cometer. Não é permitido o anonimato, é assegurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de licença do poder público. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a ordem político-social ou de preconceitos de raça e de classe. Não haverá pena de morte, de banimento, de confisco nem de caráter perpétuo. São ressalvadas quanto à pena de morte à disposição de legislação militar em tempo de guerras com o país estrangeiro. Traduzindo, a Constituição de 46 de Eurico Gaspar Dutra, ela era liberal, ela era democrática, eliminando a Constituição polaca que vigorou até 45 com Getúlio Vargas. Era para você julgar as questões como falso e verdadeiro. A sequência ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. De novo, 3. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Dúvidas em alguma? Pergunta agora, hein? Dúvidas? Tranquilo? Tem mais questão de marcar X. 4. Getúlio Vargas chegou novamente a cargo de presidente da República em 1951. Dessa vez, escolhido em eleições diretas, sufrágio universal. Se não sabe, coloca aí. Sufrágio universal. Durante seu mandato, inaugurou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, cujo o principal objetivo era lembrar que Getúlio Vargas governava de acordo com seus próprios interesses, os interesses nacionais. Qual era a função do BNDE? Letra A, modernizar e industrializar o país. Professor, como é que um banco moderniza e industrializa o país? Concedendo empréstimos para as fábricas de automóveis, de mineração, de transporte ferroviário, construção de estradas. É isso que o BNDE faz até os dias de hoje. Ele existe. Financia a infraestrutura. Coloca lá na letra A. Financia a infraestrutura. Coloca dinheiro na mão do burguês para criar novas indústrias, novos ramos da economia. Ok? Podemos passar? 5. A notícia sobre a edificação de uma nova capital para o Brasil atraiu um grande número de trabalhadores. A Eduarda acabou de postar aqui que quem estava com dificuldade de entrar no positivo ON, o Alexandre lá da informática da secretaria, postou uma mensagem lá para os senhores, tá? Ok? Depois vocês dão uma olhada lá, quem não estava conseguindo entrar pelo celular. 5. A notícia sobre a edificação de uma nova capital para o Brasil atraiu um grande número de trabalhadores e empresas da construção civil para a região central do país. A respeito desse contexto, leia as imagens fragmentos a seguir. Documento 1. Marcel Guederot, Congresso Nacional, na esplanada do Ministério de Brasília. Não tem aquelas conchas que vocês veem lá de Brasília? Aí, ó, o pessoal fazendo elas, com malha, com ferro, com concreto. O pessoal trabalhando aí no alto, sem proteção direita, hein? Imaginem, eram os candangos. 2. Os acidentes eram constantes e a forma como eram tratados pela construtora deixava transparecer a pouca atuação do Estado. Traduzindo, apesar de ter leis trabalhistas no Brasil, se acontecesse um acidente ou uma morte, a empreiteira não se responsabilizava. Documento 3. Brasília não dispõe de órgão de Ministério do Trabalho, tendo o candango que se deslocar até Lusiânia, onde existia um posto que tratava de questões trabalhistas. Mesmo assim, o titular era um juiz de direito, ficando, portanto, a grande maioria dos acidentes de trabalho sem serem apurados ou reclamados, não tendo, na verdade, o trabalhador como fazer valer seus direitos. Traduzindo, apesar de milhares de trabalhadores do Norte e Nordeste, principalmente, terem trabalhado na construção de Brasília, é lindo, maravilhoso, mas vários e vários sofreram acidentes, ficaram amputados, inválidos, morreram
e nunca tiveram indenização nem proteção do Estado. Por quê? A pressa era fazer Brasília, de qualquer jeito. O trabalhador, se morreu um, tem 10 ali na fila esperando. E era, com base no documento de estudos, era para marcar verdadeiro ou falso na sequência. Então, a sequência do número 5 ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. De novo, número 5. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Dúvidas? Podemos ir? Seis. Relacione as medidas governamentais aos presidentes que implantaram. Plano SALT é o Eurico Gaspar Dutra. Concessão de 100% do salário mínimo é Getúlio Dornelles Vargas. Plano de metas é Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. E plano trienal é João Goulart. Então, a 6 ficou DBAC. 6 do caderno de atividade, DBAC. Podemos ir? Questão 7. Questão 7. Unicamp, questão de vestibular, hein? Em 30 de março de 64, o presidente João Goulart fez um discurso no qual declarou: acabo de enviar uma mensagem ao Congresso Nacional, propondo claramente as reformas que o povo brasileiro deseja. O meu mandato será exercido em toda a sua plenitude, em nome do povo e na defesa dos interesses populares. Ok? João Goulart é o cara que assumiu no lugar de Jânio Quadros quando ele renunciou, que foi impedido de assumir, teve o parlamentarismo e depois houve uma consulta popular, um plebiscito, e voltou ao presidencialismo. Aí ele vai tentar fazer as famosas plano trienal, reforma de base, o que não vai ser aceito. Sobre o contexto em que esse discurso foi pronunciado, é possível afirmar o seguinte: a letra correta é a letra A. Enfrentando a oposição de setores conservadores, Jango tentou usar a reforma de base, que deveria abranger a reforma agrária, eleitoral, a educacional e a financeira, para garantir o apoio popular ao seu mandato. Correta, número 7, letra A. E essas reformas foi vista como populismo, foi vista como apoio ao socialismo. Então, os militares, a elite, a Igreja Católica, o alto clero, resolveram, com o apoio dos Estados Unidos, dar um golpe militar e retirar o João Goulart do poder. Essa reforma foi vista como populista. Ok? 8. Sobre a situação das populações negra e indígena no Brasil, entre os anos 40 e 64, analisa afirmativas a seguir. A Sociedade de Proteção Indígena, SPI, criada no governo de Jânio Quadros, garantia que as terras indígenas não fossem atacadas. 2. O Teatro Experimental Negro, além de promover o teatro artístico da população negra, também oferecia programas de alfabetização e iniciação cultural aos integrantes do grupo. 3. O Parque Indígena do Xingu foi a primeira reserva de terra indígena reconhecida pelo governo federal. E 4. Apesar de visar a melhoria das condições econômicas e de educação dos negros, a União dos Homens de Cor, o UHC, não teve expressão política e foi dissolvida antes mesmo de completar 5 anos. De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. A única alternativa correta é a letra D. Questão 2 e 3 estão corretas. 2 e 3 estão corretas. Dúvidas, galera? Dúvidas? Eduardo?